O problema do Brasil é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Elas acreditam que o Brasil sofre apenas de um problema econômico ou de um problema político, na melhor das hipóteses, sendo que o problema econômico ele é resultante do problema político não resolvido. Temos uma classe política bandida que não representa a sociedade brasileira e por isso que economicamente as coisas não vão bem. Mas mesmo a política, ela não tem como resolver os problemas de uma nação. A política em si mesma apenas, porque ela é resultante das ações, do jeito de ser das pessoas. Se temos uma classe política tão ruim, é porque uma boa parcela da população brasileira também não vale nada, sejamos sinceros. Isso parece cruel, ou dizendo de forma tão direta, é um tapa na cara, é um soco no olho. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso porque é muito fácil colocar a culpa nos políticos, né? Dizer, não, a culpa não é dos cidadãos. Nós, cidadãos, nós somos esforçados, nós somos corretos, somos honestos. Será? Será? Eu observo muitos cidadãos que reclamam dos políticos cometendo pequenas corrupções no dia a dia. Praticamente em todas as famílias brasileiras existem mensaleiros, pessoas que recebem algum tipo de propina. O cara trabalha numa empresa, então ele recebe uma propina de um vendedor para comprar o produto que ele vende. As propinas estão desde a compra de papel higiênico numa empresa ou numa prefeitura, né? Que o cara que trabalha na área de vendas aceita a propina para comprar o produto de um vendedor ou de outro. Então, a corrupção ela está tão disseminada na sociedade brasileira que é realmente difícil acreditar em alguém e esperar ainda uma solução para os problemas do Brasil, porque são os próprios brasileiros que precisam mudar. E quando nós dizemos isso, colocamos o dedo na ferida das pessoas. E elas não gostam de ouvir isso. Porque é muito mais fácil esperar que os outros mudem do que o próprio indivíduo ter que mudar. A mudança é um trabalho árduo, é algo interior, primeiramente. As pessoas precisam mudar de dentro para fora porque a mudança ela é interna. De nada adianta promover mudanças externas se em seu íntimo as pessoas continuam exatamente iguais, egoístas, interesseiras, trapaceiras, preocupadas apenas em se darem bem com pouco esforço, porque esta é a lei do jeitinho brasileiro. As pessoas querem se dar bem com pouco esforço, querem ganhar um monte de forma inescrupulosa, né? E essas mesmas pessoas que cometem essas corrupções no dia a dia descem o cacete na classe política. Aquele que não tem vergonha de aceitar uma propina de R$ 50 ou de R$ 10 ou de R$ 100, ou seja o que for, para facilitar alguém, o dia que ele for político e tiver a oportunidade de receber propinas de milhões, é que ele não vai ter vergonha mesmo. Aquele que não se envergonha das pequenas corrupções, não se envergonha das corrupções gigantescas. É assim, é um fato. Ou a pessoa é honesta de forma íntegra, na sua integralidade, ou ela é desonesta, né? E uma imensa parcela da população brasileira é desonesta nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. E se essas pessoas têm a oportunidade de subir na vida, de ocuparem cargos melhores, onde existem possibilidades de corrupção maiores também, essas pessoas não se envergonham nem um pouco de praticar também corrupções maiores, porque assim as coisas são nesse país. A corrupção é uma cultura. A corrupção é uma cultura nesse país. Isso é um fato.
Isso é um fato. E contra fatos não existem argumentos. Não há como provar o contrário. O povo brasileiro é corrupto, por isso estamos nas mãos de uma classe política corrupta, por isso que a corrupção corre solta, por isso que o nosso país vive uma crise política e, em detrimento disso, uma crise econômica. Porque se a economia brasileira hoje vai mal, é decorrente de uma série de fatores, né? Então, o povo brasileiro precisa promover uma mudança ampla no seu jeito de ser. Enquanto isso não ocorrer, não vai adiantar tirar a nossa classe política do poder, porque outros corruptos chegarão ao poder. Não vai adiantar mudar o regime de governo, porque não é o regime de governo que faz uma população, mas a população que faz o regime de governo vigente. Aqui no Brasil, as pessoas costumam inverter as coisas, sempre atirando a carga de responsabilidade sobre outros, sobre o governo, sobre os políticos, sobre os empresários, sobre os professores, seja quem for. Então, o brasileiro, ele tem o mau hábito de querer tirar o corpo fora, de sempre culpar alguém. Todo mundo é culpado, menos ele. Os europeus são culpados, os norte-americanos são culpados, menos os cidadãos brasileiros que são corruptos no seu dia a dia, nas pequenas coisas. E quem é desonesto nas pequenas coisas, haverá de ser muito mais corrupto e desonesto nas grandes coisas. Quando o cara tiver a possibilidade de faturar milhões. Então, é assim que as coisas são nesse país. Passa geração, vem outra geração e as coisas não mudam. Os nossos problemas culturais, eles acabam se aprofundando cada vez mais porque não existe uma mudança de mentalidade. Ela não vem ocorrendo. Os anos passam e os brasileiros não mudam. E por quê? Porque são acomodados, são preguiçosos em sua maior parte. Mudar dá trabalho e as pessoas não querem passar trabalho. É muito mais fácil continuar sendo como as pessoas são e colocar a culpa em alguém, né? Isso é bem cômodo e tranquilo de ser feito, mas enquanto que os brasileiros não acordarem para a realidade, nada vai mudar nesse país. Não adianta nós ficarmos sonhando, nós sonharmos com um futuro melhor, porque o Brasil é o país do futuro, né? Sempre se atira o desenvolvimento do Brasil, a melhora do Brasil, né? A recuperação do Brasil, a honestidade do Brasil para o futuro. Mas nós temos que começar pelo presente. Se nós não fazemos a nossa parte no dia a dia, a partir de hoje, a partir de agora, nada vai mudar. Porque o futuro, ele é apenas uma decorrência do presente das pessoas. E se o tempo presente não é levado a sério, se no tempo presente não são praticadas ações corretas, honestas e verdadeiras, no tempo futuro nós também não teremos coisas boas para colher. E se tudo vai tão ruim aqui no Brasil, é porque os brasileiros apenas estão colhendo o que eles próprios plantaram. Nós temos que promover uma outra semeadura para que possamos colher coisas melhores. Tudo nessa vida é uma relação de causa e efeito. Se os brasileiros querem que o Brasil mude, eles primeiramente precisam mudar no seu dia a dia, nas pequenas ações diárias. Então, sim, poderemos ter um país melhor. Mas enquanto isso não acontecer, não adianta sonhar inutilmente. Eu sei que a nossa classe política é bandida, é corrupta, o nosso meio artístico e cultural é podre, mas as pessoas apreciam isso, as pessoas valorizam isso. Então as pessoas precisam começar a apreciar outras coisas, coisas mais elevadas que agreguem algo às suas vidas, né? Mas está difícil do povo brasileiro mudar, porque ele não quer passar pelo trabalho da mudança. E quando um povo não quer mudar,
as coisas não podem melhorar. E os brasileiros, infelizmente, esperam por salvadores da pátria. Esperam por algum político que chegue e mude o Brasil. Isso é impossível. A sociedade precisa mudar de baixo para cima. Pois quem está na ponta da pirâmide do poder, ou seja, a classe política, ela é apenas um reflexo da própria sociedade, daquilo que os cidadãos são no seu dia a dia. E como os cidadãos brasileiros, em sua maioria, não são flor que se cheire, como se diz, né, na gíria popular, nós podemos concluir facilmente que a classe política brasileira é apenas um reflexo e um espelho do que os próprios cidadãos brasileiros são. Né? Eu já afirmei em vários vídeos que 90% da população brasileira não está nem aí, e é isso mesmo, é isso mesmo. De cada 10 brasileiros, 9 não estão nem aí, e apenas um deles é que realmente leva a vida a sério, que sonha com algo melhor. Né? Não apenas sonha, mas faz para que algo melhor possa surgir. Porque as mudanças, elas surgem através de ações. Se nós não agimos corretamente, as mudanças também não podem ocorrer. E os brasileiros precisam começar a promover mudanças nas pequenas coisas do dia a dia. E tudo começa pelo respeito e pela honestidade. Os brasileiros não são honestos. A honestidade é uma exceção. Os indivíduos honestos são uma exceção nesse país, e não a regra. E para que o país possa de fato mudar, as pessoas honestas precisam se tornar a regra, porque infelizmente, nos dias atuais, elas são a exceção. Fazer o quê? E por isso que o Brasil é a merda que é. Valeu, forte abraço e até a próxima.